Olá, tudo bem? Nós estamos fazendo um estudo minucioso da Bíblia. Paramos no livro de Êxodo 21. Hoje continuaremos o livro de Êxodo no capítulo 22. E antes da gente comentar esse capítulo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e vir comigo fazer esse estudo. É um estudo rápido, não é muito demorado, mas é um aprendizado valiosíssimo que você estará aprendendo nesse momento, nesse tempo. Você não está perdendo. Quando você assistir esse vídeo até o final, você vai ver coisas maravilhosas que Deus falou com você, que Deus revelou a você, porque Deus revela, né, a quem o procura, a quem o busca, assim ele disse. E nós estamos aqui buscando, procurando saber quem é Deus e como Deus age em nossas vidas e por que ele age dessas formas. Às vezes a gente, por não conhecer Deus, a gente peca falando coisas que não devia, mas hoje nós iremos, fazendo esse estudo, nós estamos aprendendo a conhecer Deus e saber como que ele age em nossas vidas e como que ele quer que nós obedeçamos. Eu convido você a pegar agora a sua Bíblia, tá? No livro de Êxodo, estamos no capítulo 22. Antes de eu começar esse estudo desse capítulo, eu quero falar um versículo que está em Mateus 10, 31, que diz: Não temas, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Como no capítulo anterior, se você está me seguindo, você observou que Deus nos iguala como animais. Para ele, não temos essa diferença entre animal e ser humano. Ele dá alimento para todos, ele ajuda todos. Como o homem tem esse poderio, né, o homem foi inteligente quando o homem ele pecou, né, que ele comeu da árvore do conhecimento, então ele obteve, né, esse conhecimento, um conhecimento a mais que os animais não têm. E nós temos. Mas para Deus, nós não somos diferentes, valorosos, mais valorosos do que os animais. Então nós temos que ter essa consciência que aqui nesse versículo está dizendo que os homens valem mais do que muitos passarinhos. Tem animal que no nosso dia a dia, na nossa percepção, a gente observa que tem pessoas que são mais valiosas do que outras. E Deus também tem essa percepção, né? Que os homens têm muitos, nós somos, né, mais valiosos do que muitos passarinhos. Por que ele colocou, né, essa definição? Por que ele igualou os animais conosco? Que ele poderia ter falado, nós valemos muito, né? Nós valemos isso. Ele colocou muitos passarinhos, porque talvez você não dá valor a passarinho. Aí você fala, poxa vida, mas Deus, ele nos igualou, ele acha que nós somos mais valiosos do que muitos passarinhos? Por que razão? Por que ele não falou que nós somos mais valiosos do que o ouro ou a prata? Mas sim passarinhos.
é que ele quis mostrar ao homem que homem e animais são iguais. Não há diferença. Para ele não há diferença. Então nós temos que já começamos, né, aprendendo isso. Porque às vezes a gente acha tão superior ao outro, né, a outra pessoa, porque a pessoa tem uma condição financeira maior do que o outro. Às vezes você tem uma empregada em casa, você acha que ela é empregada, você é mais valorosa do que a sua própria empregada. E não é isso, não é questão financeira. Deus mostrou para nós que não é o ouro, não é a prata, não é o dinheiro que eleva o homem a ser melhor do que o outro. Tanto que ele nos disse: amai o próximo como a si mesmo. Então, se você colocar diferença entre você e sua empregada, ou o seu empregado no seu trabalho, porque você é patrão e ele é apenas um subordinado seu, se você se achar maior que ele, você está transgredindo a palavra de Deus. Olha como é grave a falta de conhecimento nosso, a falta de sabedoria. Deus, ele nos mostra que nós somos para ele iguais. Todos somos iguais. Principalmente os animais. Nós não temos essa diferença. Para Deus não temos essa diferença. Aí talvez você fale assim, mas por que Deus colocou leis para o homem cumprir? Por que Deus foi tão severo com o homem quando ele colocou o homem aqui na terra? Porque o homem desobedeceu à voz dele. O homem, ele já antes, quando ele estava no paraíso, Deus criou o homem não para viver trabalhando. Ele criou o homem para viver como os animais. Por isso que ele criou o homem. Ele criou o homem e colocou no jardim do Éden. E lá tinha tudo. O homem não precisava trabalhar para sustentar como nós trabalhamos, para o nosso sustento, né? Temos que trabalhar. Se nós não trabalhamos, nós não comemos. E a própria Bíblia fala: se você não trabalha, é bom que não coma. Essa foi a diferença. O homem, ele transgrediu a lei de Deus. Foi por isso que ele ficou conhecendo o bem e o mal. Os animais não transgrediram. Os animais, eles vivem com a proteção divina. Eles comem. Eles bebem. Eles têm a proteção divina. Eles não precisam de roupa como nós precisamos. Você não vê um animal precisando de roupa, comprando sapato, indo no médico, porque Deus cuida, Deus protege. E assim seríamos se não houvesse entrado o pecado no jardim do Éden. Se o homem não tivesse pecado, transgredido as ordenanças de Deus. Deus, ele é justo. E ele quer resgatar você, eu. Ele quer de novo levar você para o paraíso. Mas primeiro ele nos deu esse livre arbítrio aqui na terra,
de conhecimento, já que nós temos esse conhecimento do bem e do mal. Então agora nós devemos procurar fazer o bem para voltarmos para o Jardim do Éden. Talvez mais a gente não vai para o céu, a gente vai para o Jardim do Éden. Você se esqueceu que quando Deus ele desceu o homem aqui na terra, ele colocou anjos na porta do Jardim do Éden com espada flamejante para que o homem não entrasse mais no Jardim do Éden sem a permissão dele. Hoje, talvez vai haver homens, pessoas, né, que dizem que vai para um outro planeta. Isso não existe, isso não vai existir nunca. Você vê que o homem quis ir para o fundo do mar. O que aconteceu? Foi explodido o submarino que ia levar eles. Deus, ele está em todo lugar. Não tem um lugar que talvez um homem fale assim, eu vou para o fundo do mar, Deus não vai me achar. Mas já está na Bíblia. Quem criou o mundo foi Deus. Quem criou o mar foi Deus. Então não há um lugar que o homem possa ir sem Deus estar vendo. Iludido é o homem que pensa que possa esconder de Deus. Lembra de Jonas? Quando Deus falou para Jonas, Jonas, vai em Nínive e prega para aquela nação do reino de Deus. Diz para eles, se eles não se converterem, eu vou destruir aquela nação. Só que aquela nação de Nínive era de povo israelita. De povos israelitas que desviaram dos caminhos de Deus. São povos esses, os ninivitas, eram povos que Deus tirou do Egito da escravidão e colocou em Nínive. Aí o que aconteceu? Eles rebelaram contra Deus. E Deus, ainda por misericórdia, porque ele mesmo fala que ele é um Deus misericordioso, ele envia Jonas para lá pregar para eles se redimirem. Porque se eles não se redimissem, Deus iria destruir aquela nação. Porque foi uma nação que Deus escolheu. Mas só que Deus é justo. Ele tinha dado leis para eles obedecerem. Aí o que acontece? Eles não obedeceram. E Jonas não queria ir lá em Nínive pregar para aquela nação. Jonas pega o barco e vai para um outro lugar. Só que chegando no meio do mar, o que acontece? O navio começa a afundar. Veio uma tempestade muito grande. E o povo do navio, os homens do navio, já com todo aquele aparato de Deus, com aquela mentalidade de Deus, que Deus estava atuando naquele lugar, mostrou para aqueles homens quem estava em pecado era Jonas. E eles, com obediência a Deus, que eles tinham muito respeito, pegaram Jonas e lançaram ao mar. E Jonas ficou. A baleia veio, pegou Jonas, comeu Jonas. Ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. E lá ele se arrependeu. Ele viu que foi Deus que pesou a mão contra ele. Então é o que eu falo. Aonde o homem for, Deus está olhando. Não pensa que você vai fazer as coisas. Na sua casa você veste uma roupa, na igreja você veste outra, achando que Deus não está. Deus está em todo lugar. Deus está olhando o seu comportamento na sua casa. Deus está olhando o comportamento na igreja. Deus está olhando o seu comportamento no trabalho. Deus está olhando o seu comportamento aonde você vá. Não pensa que você está enganando homens. Você está enganando Deus. Você quer enganar Deus. Mas só que Deus, ele está vendo você. Às vezes as coisas ruins acontecem com você porque você está em desobediência
aos ensinamentos bíblicos, aos ensinamentos de Deus. E convido você agora, pegue sua Bíblia, vamos ler juntos o capítulo 22 de Êxodo. Fala sobre as leis acerca da propriedade. Nós falamos acerca dos servos, que eram os escravos. Agora nós vamos falar acerca da propriedade. O que é propriedade? É o seu bem imóvel que você tem, que você compra. Então, hoje nós iremos falar que Deus também, ele regulamentou essa lei, né, para que nós pudéssemos ter o nosso bem imóvel. Eu convido você. Diz assim, o capítulo 22 de Êxodo. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e o matar, ou vender, por um boi pagará 5 bois, e por uma ovelha pagará 4 ovelhas. Talvez você fale, mas Deus não é justo. Se ele roubou só um boi, ele tem que pagar só um boi? Quem mandou ele roubar? Você acha justo? Ele tem que pagar. Então, por que ele tinha que pagar 5? Se ele roubou um boi, ele tinha que pagar 5 bois. Para que não houvesse ladrão, que o ladrão ia pensar. Se eles me pegarem eu com esse boi, eu roubei esse boi, mas se eles me pegarem com esse boi, eu vou ter que pagar 5 boi. Ele pensaria nisso. Se alguém achar o ladrão minando uma casa e o ferir e este morrer, então quem o feriu não será réu de sangue. Se o ladrão entrar na sua casa e você ferir, matar o ladrão, Deus não vai te condenar. Aí você fala assim, mas na Bíblia está escrito não matarás. Mas aqui se eu matar eu não vou ser condenado? Não, você não vai ser condenado porque você não é culpado. Porque você estava dentro da sua casa. O ladrão ele veio para quê? Para te roubar e para matar. Então se você matar, nesse caso você está o quê? Preservando a sua vida. Esse era o conceito, a justiça de Deus. Então, se um ladrão entrar na minha casa, diante de Deus você não será punido se você matar o ladrão. Diante de Deus você não será punido. Porque se o ladrão entra na sua casa, ele já entra para matar ou coisa. Se você mata o ladrão te mata. Então nós temos que entender a Bíblia. Senão você chega lá, o ladrão entrou na minha casa, eu vi o ladrão, eu podia ter matado ele, mas eu não matei, eu não feri, não fiz nada com ele. Se der para você ferir ele de uma forma que ele não morra, você chama as autoridades policiais para vir resolver o problema, ótimo. Se você vê um ladrão entrando na sua casa, não vai também direto dar um tiro no cara, né? Que aí também você não será justo. Que nós temos as leis. Então, mas se o ladrão vier assim lutar com você, se ele lutou corpo a corpo com você, feriu você também, e se você tiver condições de matá-lo, você não será culpado. Mas se você vê o ladrão tá entrando na sua casa, você tem, hoje em dia a maioria das casas tem câmeras. Então você vê o ladrão, ele está entrando na sua casa. Você faz o quê? Você está vendo o ladrão entrando, chama a polícia. Olha, tem um homem entrando aqui na minha casa. Cerca a minha casa agora. Aí ele vai lá, a polícia que vai tomar conta dele. Aí a polícia leva ele, vai ser preso. E você não será culpado. Agora, se você simplesmente tá vendo que o homem tá entrando lá, você já pega o revólver, mata, você será culpado diante dos homens e diante de Deus também. Porque você matou uma pessoa sem dar uma chance dela. Por isso que aqui fala, olha, se alguém achar o ladrão minando em uma casa,
e o ferir e este morrer, então quem o feriu não será réu de sangue. Mas se o sol houver saído sobre o ladrão, quem o feriu será réu de sangue. O que está falando aqui? À noite, deu de madrugada, né? O dia amanheceu, o ladrão estava na sua casa, você esperou o dia amanhecer, aí você vai, o ladrão já saiu da sua casa, depois que o ladrão saiu da sua casa, você vai encontrar com ele e vai ferir ele. Aí você será réu de sangue, você vai matou ele. Ah, aquele cara entrou na minha casa, me roubou, eu sei, eu vi as câmeras lá. Talvez você não tinha visto o ladrão entrar na sua casa. Ele foi, roubou, tá? Ele entrou na sua casa, roubou e saiu, foi embora. Levou suas coisas. Mas pela câmera você descobriu quem roubou. Aí você manda, né? Matar ou você vai matar. Aí não pode. Aí é pecado. Só não é pecado quando o ladrão entra na sua casa, briga com você, e te fere. Vocês entram em uma luta, né, corporal, e ou você mata ele ou ele te mata. Aí nesse caso, você se matar ele, você não será culpado. Mas se o ladrão entra na sua casa, você está vendo pela câmera, você está vendo o ladrão entrando na sua casa, liga para a polícia. Olha, tem um ladrão entrando na minha casa. Agora, outro exemplo. Se o ladrão entrou na sua casa, roubou, levou tudo que você tinha, você não estava na sua casa, mas você tinha câmera. E as câmeras registraram tudo e você descobriu quem foi o ladrão. Aí o que acontece? Aí amanhã ou depois você pega aquele cara e eu vou matar ele. Ele roubou, entrou na minha casa e roubou, eu vou matar ele. Aí você mata ou manda matar? Aí nesse caso você é culpado. Nesse caso você não tem perdão diante de Deus. Então nós temos que seguir a lei de Deus, porque Deus, como eu falei, Deus é justo, Ele é justiça. Mas se o sol houver saído sobre o ladrão, quem o feriu será réu de sangue. O ladrão pagará a indenização, se nada possuir, então ele será vendido por seu furto. Digamos que você tem a câmera aqui, você sabe quem roubou, você não viu, mas você sabe quem roubou. Aí você vai e denuncia ele. Aí a polícia pega, vai na casa dele, encontra seus bens, tudo na casa dele. O ladrão, ele tem que devolver tudo que ele te roubou. Ele tem que te indenizar. Se ele quebrou porta para entrar na sua casa, ele tem que devolver tudo que roubou e ele também tem que indenizar tudo que os estragos que ele fez na sua casa. Se ele não tiver dinheiro para fazer isso, na época ele teria que ser vendido para pagar o furto dele. Ele seria um escravo. Se o furto for achado vivo em sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, ele pagará o dobro. Se alguém prejudicar um campo ou uma vinha, soltando seu animal, pastando no campo de outrem, então deverá pagar do melhor do seu próprio campo e do melhor da sua própria vinha. Se um fogo alastrar e pegar nos espinhos, destruir os montões de molhos de trigo, ou seara, ou o campo, aquele que ateou o fogo certamente pagará a indenização. Se alguém entregar a seu próximo dinheiro ou objeto para guardar, e isso for furtado da casa desse homem, se o ladrão for achado, recompensará duplamente. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa irá à presença dos juízes para se verificar se não meteu a mão nos bens do seu próximo. Se eu dou o meu bem para você guardar,
Aí foi um ladrão lá na minha casa, na sua casa e roubou. Se eu dou o meu bem para você, aí foi um ladrão na sua casa e roubou. Só que você não tem culpa. Então, o ladrão que vai pagar o prejuízo para mim do bem que eu deixei na sua casa, o ladrão vai pagar. Agora, se o ladrão não for achado, se eu dei algo para você guardar para mim, aí você fala para mim assim: ah, o ladrão roubou. Digamos, eu emprestei para você um carro. Você pediu o meu carro emprestado, eu emprestei para você. Aí você fala: ah, o ladrão roubou. Só que não achou o ladrão. Quem roubou? Não encontrou. Ah, eu estava na garagem, o ladrão foi e roubou o seu carro. Só que o ladrão não achou o ladrão. Então você pagará o carro para mim. Essa era a lei de Deus. Que aqui fala: se o ladrão não for achado, então o dono da casa irá à presença do juiz para se verificar se não meteu a mão nos bens do seu próximo. Porque a ideia é que você fingiu que roubaram o carro ou vendeu o carro para tomar, né, o bem para você. Em todo caso de prejuízo, seja a respeito de boi, jumento, ou de ovelha, vestidos ou de qualquer outra coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambas as partes será levada perante os juízes, aquela a quem os juízes condenarem pagará o dobro a seu próximo. Se alguém der a seu próximo para guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, qualquer outro animal, e este morrer, ou for aleijado, ou arrebatado, e ninguém ouvir, então haverá o juramento do Senhor entre ambos, para ver se ele não estendeu a mão dos bens do seu próximo, e o dono aceitará o juramento e o outro não fará restituição. Mas se o animal tiver sido furtado dele, então fará restituição do seu dono. Se tiver sido dilacerado, ele apresentará uma testemunha disso, e não recompensará pelo dilacerado. Se alguém tomar emprestado do seu próximo algum animal e este for danificado ou morrer, não estando presente o seu dono, deverá recompensar. Se o dono estiver presente, o outro não pagará indenização. Se este tiver alugado, o aluguel responderá por qualquer dano. Isso é leis de propriedades que eles tinham, né? Aqui fala mais sobre, por que fala mais sobre bois? Porque na época eles tinham, né? Era a propriedade deles, o comércio deles ali eram bois. Eram mais, era lavoura, né? Que eles tinham. Então vamos falar agora sobre leis civis e religiosas. Também no capítulo 22, agora o versículo 16. Se alguém seduzir uma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente pagará por ela o dote e a tomará por mulher. Isso naquela geração. O homem, ele não podia manter relação sexual com uma jovem sem permissão dos pais, porque a mulher era vendida para o marido tinha que comprar a mulher. Então, se um homem desposasse de uma virgem, ele teria que pagar o dote para aquela virgem, para os pais daquela mulher. Como eu falei, tem países até hoje que a noiva, o pai da noiva recebe dote pela noiva. Então o noivo tem que, tipo assim, entre aspas, né, comprar a mulher para casar. Se o pai dela não quiser dá-la, então ele pagará em dinheiro o que ordinariamente as virgens recebem como dote. Não deixarás uma feiticeira viver. Só que Deus é tão justo, você vê, se um homem, digamos,
estrangeiro, porque naquela época eles viviam mais assim entre o povo de Israel mesmo. Essa lei era mais para o povo de Israel. O povo de Israel era um povo cristão. Então, se o povo filisteus, que não eram cristão, se um filisteus desposasse uma cristã, uma israelita, né? E se o pai dela não quisesse dar ela para esse filisteus, então esse filisteu teria que pagar o dote como se ele fosse comprar a mulher, a esposa para ele. Ele não levaria se o pai não quisesse dar a filha para aquele estrangeiro, que eles falavam estrangeiro. E aqui fala, não deixará uma feiticeira viver, porque Deus ele quis, né, manter uma nação santa, uma nação justa, tanto que ele fala povo de Israel. Por que povo de Israel? Como eu já falei, o povo de Israel, quando vem essa descendência de Israel, é a descendência de Jacó, porque quando Deus mudou o nome de Jacó para Israel, então é a descendência toda de Israel. Então por isso que fala Israel. O povo de Israel, eles tinham como adoração apenas um Deus, que é o Deus Javé. Então eles não tinham aquela adoração de vários santos, de vários deuses, né? Como naquela época que já existia tantos deuses no meio da sociedade dos filisteus, digamos, dos estrangeiros, e Deus ele quis separar um povo santo para ele. Quando ele tirou o povo do Egito, ele com esse intuito de fazer uma nação santa. E por isso que veio essas leis, os 10 mandamentos, para que o povo totalmente separasse dos estrangeiros, do povo dos egípcios. A verdade é essa. Não sei se vocês lembram, quem está comigo fazendo esse estudo, que eu estou fazendo um estudo minucioso, não sei se vocês lembram que quando o Deus estava tirando o povo lá do Egito, os magos também, eles tinham aquele poder, né, de transformar, de tirar as pragas, né, que Deus enviara. E esses magos, eles eram feiticeiros, né, feiticeiras, eles tinham esse poder satânico, da magia deles lá, que eles faziam a magia satânica, e acontecia. Então Deus não queria que o povo de Israel tivesse esse hábito de fazer esse tipo de adoração a esses deuses satânicos. Por isso que ele disse aqui que não era para, aqui no capítulo 22, no versículo 18, que ele fala, não deixará uma feiticeira viver. Ele não queria esse tipo de coisas, adoração, no meio do povo de Israel. Ele separou. É por isso que nós, cristãos, não devemos, ir nesses centros de umbanda, no espiritismo, conversar com os mortos, porque isso é da geração pagã, do povo lá do Egito que fazia essas coisas. E Deus ele não quis que o povo de Israel trouxesse essa prática para dentro dessa nação, porque ele quis modificar toda a nação, ele quis modificar todo o povo para trazer uma nação justa, uma nação santa, para que o mundo tivéssemos, né, um povo de Deus aqui na terra, para que nós podemos um dia voltar para o reino dos céus, para o nosso paraíso. E ele falou que não era para deixar uma feiticeira viver, porque a feitiçaria ela está englobada no espiritismo, na macumbaria, todas as doutrinas
anticristã, que não segue a palavra de Deus. Então ela está voltada para isso. Mesmo, não se engane, gente, não se engane. Talvez você fale assim, a religião o espiritismo é uma religião muito bonita. Eles falam muito de amor, eles falam muito de Deus, só que eles consultam mortos, eles acham que você orando para um morto, o morto vai regenerar, e não é assim. A gente conhecendo Deus, você observa que Deus nos escolheu uma nação justa, uma nação santa, uma nação para adorar somente Ele. Em nenhum momento nós vamos ler aqui que ele fala para a gente não consultar mortos. Então, se o Espiritismo é uma religião boa, talvez você pense, o Espiritismo só fala de amor, só fala de paz, só fala de regeneração, só fala de alto astral, para a gente ter uma vida melhor, para a gente amar o próximo. Sim, eles trazem muito, porque o diabo, ele é muito perspicaz, ele é muito sábio, ele não vai chegar para você com aquela toda a maldade do mundo. Ele quer escolher, tanto que o diabo ele está dentro das igrejas, até das igrejas cristãs ele está lá dentro. Ele vai colocando os diabinhos dele ali e achando que tem uma coisinha, não tem importância. Igual tem muitas mulheres que são cristãs, mas andam de shortinho dentro de casa, de brusinha mostrando a barriguinha. O que está passando na novela Vai na Fé tá igual dentro das igrejas, não é diferente não. Se você pensa que é diferente, nas igrejas não é assim. Sim, é assim, dentro de casa elas andam daquele jeito também. Então o diabo ele faz essas coisas, mostra uma coisinha como se nada fosse pecado. Não é pecado, não tem importância, pode fazer isso. Não, tipo assim, você tem uma doença, então você não pode tomar um determinado remédio ou comer uma determinada comida. Aí você vai, come, né? Então aquilo vai só agravando a sua doença. Então o pecado, o diabo, ele é assim. Você não pode fazer, o diabo sabe que você não pode fazer, mas ele vai jogando a seta dele devagarzinho e você vai achando coisa assim normal. Você acha que não tem nada a ver. Só que quando você conhece Deus, quando você ouve o que Deus está falando conosco, como que Deus quer que nós sejamos totalmente separados do mundo. Ele escolheu uma nação. Se ele não tivesse escolhido uma nação, se ele não tivesse tirado o povo do Egito com aquele poderio todo, você vê que por que aqueles magos fizeram as mesmas, como fala, praga que Deus fez? Os magos conseguiram fazer. É porque Deus estava mostrando para a sociedade que o diabo também faz milagres. O diabo pode ressuscitar mortos, sim. O diabo pode curar enfermos, sim. Não pensa que Deus, às vezes você vê uma pessoa sendo curada, o diabo que curou, Deus que curou, que o diabo não faz coisa ruim, Deus não faz coisa ruim. Quem faz coisa ruim é o diabo. Não, o diabo faz coisas boas. Ele te ilude. Ele ilude você. Ele ilude o homem com coisas boas. Então você tem que, às vezes, não sei se você, uma coisa que eu vou te contar, se você conhece a palavra de Deus, a Bíblia, você vai saber dessa passagem que eu vou te contar. Quando Jesus estava com Pedro e os apóstolos reunidos, aí Jesus falou para eles lá, que estavam todos na mesa, lá
Não sei se estava na mesa ou se estava onde eles estavam. Nós estavam conversando. Enfim, eles estavam conversando. Não sei onde eles estavam, mas eles estavam conversando. Aí Jesus falou, estava comentando: olha, no terceiro dia eu vou ser morto, eles vão me prenderem, eles vão me açoitarem, eles vão me crucificarem. E no terceiro dia eu vou ressurgir. Só que Pedro virou para ele e falou assim: não, nós não vamos deixar isso acontecer com o Senhor. Nós não vamos deixar isso acontecer com o Senhor. Ninguém vai prender você. Aí ele virou para Pedro e falou assim: afasta de mim, Satanás. Aí você vai, poxa vida. Aí você vê, Pedro estava fazendo o quê? Pedro estava falando para ele que ele não ia deixar Jesus ser crucificado. Mas só que Jesus, sabendo que aquela palavra não veio de Pedro, mas sim de Satanás. Automaticamente Deus falou para ele: afasta-te de mim, Satanás. Então nós temos que, às vezes, a pessoa traz uma palavra boa para você, uma palavra de conforto, mas aquela palavra é vinda de Satanás. Então, quando você tem um poderio espiritual, quando você tem uma intimidade mais elevada com Deus, você sabe o que é de Satanás e o que não é. De cara você olha, a pessoa pode vir com todas as polpas do mundo, todo cheio de bonzinho, todo mil maravilhas, mas só de você olhar para a pessoa você sabe que é um demônio que está ali. Quando você está com uma espiritualidade elevada. Se você não tem esse tipo de convicção, de entender essas coisas espirituais, busque a Deus. A sua fé ainda está pouca. A sua aliança com Deus está ainda pouco. Como diz o outro, o seu vaso não está cheio. Você está precisando de encher o seu vaso de espiritualidade, de conhecimento da palavra de Deus. Por isso que ele fala aqui, ó, vamos voltar aqui no nosso estudo, capítulo 22, versículo 18. Não deixarás uma feiticeira viver. Aí você fala assim, por que eles não pregavam o evangelho para feiticeira? Adianta você pregar o evangelho para uma feiticeira? Não adianta. Porque a feiticeira já é um instrumento do diabo. Falar nisso, instrumento do diabo, eu vou contar algo com vocês. Na Bíblia está escrito assim: o que é nascido do espírito é espírito. O que é nascido da carne é carne. Você prestou atenção nesse versículo? O que é nascido do espírito é espírito. O que é nascido do espírito não significa que você se converteu a Deus. O que é nascido do Espírito, ele já é convertido a Deus. Se você nasceu e não foi convertido, se você desde criança você não tem esse poderio, esse querer, essa aproximação de Deus, você não foi nascido do Espírito. Você foi nascido da carne. Mas para esses que é nascido da carne, Deus também trouxe o que é nascido do Espírito. Você está entendendo? Para ajudar esses que são nascidos da carne. Por isso que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. Tem muitas pessoas que é nascido da carne. Mas tem muitas pessoas que não foi a carne que trouxe eles ao mundo. Foi o Espírito Santo. Ele não foi gerado por um homem. Você está entendendo? Ele não foi gerado por um sêmen de homem. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Assim como Jesus. Jesus ele não foi gerado por um sêmen. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. É isso que a sociedade, é isso que os cientistas ainda não descobriram. E é uma palavra que está na Bíblia. O que é nascido do Espírito é Espírito. Tem muitas pessoas que são nascidas do Espírito, nasceram já
são pessoas que são anjos, vou dizer aqui na terra. São pessoas que estão anjos pregando a palavra de Deus. João Batista, muitos profetas, eles não foram nascidos da carne, eles foram nascidos do Espírito. Jesus foi nascido do Espírito. Muitas pessoas. Eu fui nascida do Espírito. Eu fui nascida do Espírito, eu não fui nascida da carne. Porque sempre, quando você é nascido do Espírito, é muito fácil você saber que se você é nascido do Espírito ou não. Você foi nascido do Espírito, desde pequeno você tem aquela obrigação de fazer a obra de Deus. Você tem um desejo de fazer a obra de Deus. Se você não fizer a obra de Deus, você se sente culpado. Agora, quando você é nascido da carne, você não tem força de orar. Quantas pessoas que a gente precisa de estar auxiliando, de estar ajudando, essas pessoas não são, vou dizer, elas não são inferiores porque não nasceu do Espírito, mas elas também têm que se sentir elevadas, porque Deus enviou, por isso que a Bíblia fala que Deus enviou o Espírito Santo. Está entendendo? Um outro consolador, para ajudar a pessoa que nasceu do Espírito. Porque se eu falasse, se um espírito chegasse para você e falasse, você não ia dar crédito. Se um anjo chegasse aqui, em forma de anjos, para falar com você, você acharia que ele seria uma coisa ruim, uma coisa do mal. Mas Deus, ele usa seres espirituais que vêm em forma de humanos para falar com os humanos. Deus é maravilhoso. Por isso que ele fala na própria palavra dele, Deus é misericordioso. Ele faz misericórdia por muitas e muitas gerações. E o ser humano não tem ideia, não tem uma mente para entender esses mistérios de Deus. Então, não se sente, se você não foi nascida, se você é nascida da carne, busque a Deus. Procure fazer. Aí que você tem que procurar mais fazer a vontade de Deus. Vai ser com esforço, com seu esforço. Você tem que se esforçar. Quando Deus ele entregou o povo de Israel na mão de Josué, para que quando ele foi elevar, quando ele levou Moisés e ele entregou o povo de Israel para Josué, ele disse para Josué ser forte e muito corajoso. Josué foi nascido da carne e foi um grande homem. Deus, ele exigiu que Josué fosse muito corajoso. Então nós temos exemplos bem claros desse mistério que até hoje, é por isso que a palavra de Deus ela é proclamada até hoje, porque Deus ainda está enviando Espírito Santo, está enviando pessoas nascidas do Espírito para ensinar você, para levar você para o céu. E você obedece esses espíritos, porque esses espíritos levam você até Deus. Você vai retornar para os braços de Deus. Se você está fraca, não sabe orar, se esforça. Faça como Deus falou para Josué. Josué ser forte e muito corajoso. Esta é a palavra que eu falo para você. Quantas pessoas
que estão se suicidando nos dias de hoje. Agora mesmo assisti hoje na televisão uma servente de um cartório foi assediada pelo seu colega e não aguentou e se suicidou. Não podemos deixar isso acontecer. As pessoas não podem suicidar. Quem faz isso é o demônio que faz elas se suicidarem para perder a salvação. Cada pessoa que se suicida é uma pessoa que perde a vida eterna. E nós não podemos deixar isso acontecer. Porque é menos uma pessoa para o reino dos céus. E Deus quer levar todo mundo para o reino dele. Porque nós somos criaturas de Deus. O diabo, ele não tem mais nada a perder, porque ele já caiu. Deus já lançou ele fora do paraíso. Para ele não tem mais perdão. Mas para você, ainda existe perdão. Existe ainda uma chance que você ainda está vivo, enquanto você está respirando. Talvez você está assistindo esse vídeo, eu não sei. Talvez está no leito de um hospital. Ou talvez você está na sua casa desesperada, que não tem nada para comer. Acredita em Deus. Deus faz milagres acontecer. Deus é Deus do impossível. Acredita, tenha fé. Talvez você fale, eu estou tão fraca que eu não tenho fé. Acredita. Apenas confia nele. Que ele vai fazer de você grandes. Vai ser uma pessoa grande. Apenas confia, entrega seu caminho a Deus. A Bíblia mesmo fala, entrega seu caminho a Deus, confia nele que ele tudo fará. Acredite nessas palavras. Vamos voltar aqui para o nosso estudo. No capítulo 22 e 19, todo aquele que se deitar com um animal seja morto. Quantas pessoas que transam, sexualmente com animal. A Bíblia condena esse tipo de lavícia. Aquele que sacrificar a qualquer Deus, a não ser tão somente ao Senhor, seja exterminado. Tá vendo? É o que eu falei para você. Deus, ele quis um povo separado. Por isso que nos 10 mandamentos, adorarás somente a Deus. Tem muita gente que fala assim, eu adoro você. Chega para outra, fica com tanto entusiasmo, eu adoro você. Você nunca deve falar essa palavra, adorar outra pessoa. Você pode falar, eu gosto de você, eu amo você. Mas adora a Deus. Tira essa palavra adoração aos homens, mas adora a Deus. Tudo que você tiver que adorar, adora só a Deus. Nem santo de igrejas aí que tem aí não adora a Deus. Que aqui ele fala, aquele que quer sacrificar a qualquer Deus, a não ser... Quando ele fala Deus, ele está falando em Deus minúsculos. Então isso engloba anjos, engloba esses santos. Santo Tomé, Santo Mateus, tudo esse santo que a Igreja Católica proclama é pecado. Porque não está escrito aqui para adorar santo. O próprio anjo, quando Jacó foi lutar com o anjo, Jacó, quando ele veio falar com o anjo veio falar com Jacó, que Jacó pediu o nome dele, perguntou o nome dele, ele não quis falar o nome dele.
Para quê? Por que ele não quis falar o nome dele? Não quis revelar o nome dele? É para que Jacó não viesse a fazer nenhuma adoração a ele. Você está entendendo? Como é forte. Como que Deus nos ensina a seguir ele. Jacó insistiu para o anjo o nome dele. E ele não disse o nome dele. Para que Jacó não viesse fazer qualquer tipo de adoração ou qualquer tipo de sacrifício àquele anjo. O anjo não permitiu falar isso. É para que isso não acontecesse entre nós. Já pensou se hoje, se nós tivéssemos tido, né, o anjo que abençoou Jacó lá, o anjo Miguel, digamos assim, aí todo mundo ia fazer adoração, vou fazer adoração para o anjo Miguel também me abençoar. Tem lógica. Ia o quê? Fazer sacrifício para o anjo Miguel. Nem isso Deus permitiu, nem isso. Por isso que aqui falam, aquele que sacrificar a qualquer Deus e não ser tão somente ao Senhor, seja exterminado. Não maltratarás o estrangeiro, nem o oprimirás, porque vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Deus estava lembrando a nação. Não oprime o estrangeiro. Se eles querem conviver com vocês, que eles sigam a lei de vocês, mas não oprimem eles. Não dê trabalho pesado, porque lembra que vocês foram escravos no Egito. Foram estrangeiros lá no Egito. Não oprimas nenhuma viúva, nem órfão. Se os oprimirdes, e eles clamarem a mim, então eu ouvirei seu clamor. Tá vendo como que é forte? Por isso que a gente não deve fazer mal para as pessoas. Porque se uma pessoa queixa de você diante de Deus, e se aquela pessoa tem razão, ai de você. Sabia que é grave isso? Você se falar mal dos outros? Por isso que a Bíblia fala pra gente não falar mal dos outros, não ficar com maledicência, né? Fofoquinha. Porque se aquela pessoa chega para ti, para Deus, e fala, Deus, fulano de tal tá falando mal de mim, eu sou honesta, tu sabes o quanto eu sou honesta. Olha, vem castigo feio por aí para você. Vem castigo feio. Se a pessoa que tá orando a Deus, ela for mais justa do que você, ai, se cuida. Então, às vezes, fechar a boquinha é melhor remédio. E minha cólera se acenderá e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Quantas pessoas órfãos que estão por aí? Será que foram os pais que pecaram? Falaram demais? Quantas mulheres que estão viúvas, será que elas falaram demais? Você, viúva, faz uma reflexão da sua vida. Se emprestares dinheiro a meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor, não lhe cobrará juros. Se você for emprestar um dinheiro para uma pessoa da mesma religião, como fala, da mesma crença, crê em Deus, do seu próximo, que é um cristão, se você emprestar dinheiro para ele, você não pode cobrar juro e nem pedir um fiador. Porque os evangélicos, a palavra do povo de Deus, não estou dizendo evangélico não, vamos cortar essa palavra evangélico. A palavra do povo cristão, vamos definir aqui, povo cristão é o povo que segue os mandamentos de Deus.
Se você emprestar dinheiro com o povo cristão, você não deve pedir juros. Ou se você não deve pedir juros e nem credor, fiador. Se tomares a veste do teu próximo como garantia, então a devolverá antes do pôr do sol. Você não deve pegar nada como garantia. Se você pegar algo como garantia, devolve logo. Porque Deus está olhando. Porque esta é a única cobertura que ele tem, e a veste de sua pele em que ele dormirá. E quando ele clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Digamos assim, tem um irmão que está com uma esposa doente no hospital e ele precisa de dinheiro para comprar remédio. E o único bem que ele tem, digamos, é um carro. Aí ele fala para você, me empresta tantos, 3.000 reais, você fica com o meu carro como garantia até eu poder te pagar. Você, não, você não pode ficar com o carro dele como garantia. Se você tem esse dinheiro em mãos, você deve emprestar para ele. E não pegar nada dele como garantia, nem fiador. Deus está no céu, Deus está vendo o que você está fazendo. Quem vai ser mais justo, você ou ele? Ele que pegou dinheiro emprestado seu, a obrigação dele é o quê? A obrigação é devolver. A obrigação dele é devolver, porque se ele não devolver dinheiro para você, ele será condenado. Se você chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu emprestei aquele dinheiro, eu ia fazer isso, e o cara não está me pagando, Pai. Deus vai cobrar dele. Ele vai pagar com juros e correção monetárias que Deus vai cobrar dele. Porque esta é a única cobertura. Aí ele fala, e quando ele clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Não maldirás aos juízes, nem insultarás ao governador do teu povo. Não reterás as ofertas de tua ceifa e de teus lagares. Tu me darás o primogênito dos teus filhos. Da mesma maneira farás com os teus bois e com tuas ovelhas. A cria ficará 7 dias com a mãe, e ao 8º dia darás a mim. Sede homens santos para mim, e não comereis carne despedaçada no campo, lançai aos cães. A Bíblia pede que nós sejamos santos. Nós temos que ser santos em tudo. Não é só santidade lá dentro da igreja. Nós temos que ter santidade no nosso dia a dia. É com todo mundo que está na volta. Tanto com o ímpio quanto com os justos. Nós temos que manter esta santidade diante de Deus, para que nós sejamos bem-aventurados. Termino por aqui. Espero que esse capítulo trouxe alerta, de Deus para você, e que você possa se aproximar mais de Deus, fazendo a obra dele. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, e vamos juntos, aprendendo a cada minuto a conhecer o nosso Deus, a adorá-lo conforme os seus mandamentos. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.